tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha esperança está em ti, eu creio. No teu amor não há temor, eu creio. Meus inimigos cairão, eu creio. No Deus do sobrenatural, eu creio. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Louvado seja Deus. Graças a Deus. As crianças podem estar sendo conduzidas e eu vou convidar a igreja para poder abrir comigo a palavra de Deus no livro de Esther. Se você quiser procurar no índice, ajuda, senão eu vou te posicionar. Velho Testamento, logo depois dos livros de Samuel, Reis, Crônicas, você já vai ter ali
Esdras, Neemias, e em seguida você vai ter Esther. Livro de Esther, capítulo 1, nós vamos ler 2 blocos de versículo, o primeiro bloco de 1 a 3, e o segundo bloco de 9 a 12. Mas eu vou orientando os irmãos. Os irmãos acharam? Graças a Deus. Então, capítulo 1, de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Amém, irmãos? Então vamos sentar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse mês de maio, irmãos, ministrando a respeito da família, especificamente sobre a família cristã. E nós temos que tomar sempre esse cuidado de que existe a família natural, a família que ela está debaixo de todas os alicerces deste mundo, que não precisa necessariamente ser uma família horrível, uma família desequilibrada, pode ser uma família muito boa, uma família bem ajustada, mas o que faz diferença da família normal e da família cristã é o fato da presença de Cristo, né? Logo, também é importante que a família cristã, a família que está na igreja, ela então também dê esse testemunho, né? Não somente de ser uma família organizada, uma família aos olhos dos homens também pré-estabelecida, mas ela precisa ter essa característica de que Cristo esteja no meio dela, de que Cristo opere através dela. Então esse é o diferencial, né? E o nosso grande desafio hoje, né, é justamente a gente saber como fazer isso, como expressar a presença de Jesus em nossas vidas, né? Porque a gente hoje vê uma dificuldade muito grande, porque não existe assim muita diferença na prática de vida, né, de uma pessoa normal e da prática de vida de uma pessoa que é da fé, né? Infelizmente, o que a gente está vivendo são os últimos dias, e quando a gente enxerga isso,
nós não podemos nos entristecer, muito pelo contrário, nós precisamos trazer a memória de que estas coisas serão necessárias para que a gente possa então estar vivendo a promessa da volta. A promessa da volta, ela traz consigo, né, esse desequilíbrio espiritual, né? A gente sabe que a questão do amor, nós vamos ter muitas coisas que nós vamos ver acerca da volta, né? A questão, por exemplo, do Espírito Santo, a gente vai ver muita coisa com relação ao Espírito Santo por causa da volta. Então, quando a gente observa essas coisas estranhas, a gente então tem que estar firmando na nossa cabeça, né? Puxa, olha, isso aí é porque Jesus está voltando. Não é porque a igreja está desaparecendo. A igreja não vai desaparecer. A igreja, ela vai ser ressuscitada e ela vai ser arrebatada, irmão, né? Então não vai haver um desaparecimento da existência da igreja. Agora, o que nós vamos ver é justamente o enfraquecimento da fé, a frieza do amor, né? E o entristecimento do Espírito Santo. Então, hoje, a gente precisa saber como estar servindo a Deus. As igrejas, elas estão com dificuldade, porque não é uma questão assim de pessoas, de grupos sociais, de tipo de igreja, não é. É que essa geração da qual nós fazemos parte, ela está incluída em Romanos capítulo 1, entendeu? Romanos capítulo 1 é uma revelação dos nossos tempos, e fala dessa nossa geração. Essa nossa geração, ela é tendenciosa a nós mesmos, a adoração de si mesmo, a adoração de tudo que faz parte do nosso mundo, das nossas coisas. A nossa geração, ela é diferente da geração passada, que se entregava muito mais a Deus. Então, hoje, a igreja, ela está querendo resultado, né, individual, e ela está querendo resultado para agora, né? E nós temos um compromisso de ter que preparar a igreja para ela poder viver agora, mas não podemos perder de vista o principal compromisso, que é de poder viver uma eternidade com Deus. Por quê? Porque o que adianta termos tudo agora e perdermos a nossa salvação? Não adianta nada. Então nós precisamos ter as coisas que precisamos agora, mas colocando como privilégio a volta do Senhor Jesus e estarmos engajados nela. Então, como viver como família, né? A família hoje cristã, ela está muito parecida com a família natural, né? E nós deveríamos ser muito diferente delas. Então, nós começamos, desde o começo desse mês, falando sobre isso, especificamente sexta-feira passada agora, nós começamos aqui um grupo de mensagens que o Espírito Santo colocou no meu coração, para falar acerca desses inimigos que estão se levantando nesses últimos dias, para serem contrários à família cristã, né? Então, veja bem, nós temos coisas que são parecidas com as coisas que existem no mundo, só que a nossa prática, ela é diferente, e os espíritos contrários, eles então se levantam para nos enganar, se levanta para nos iludir, a fim de que a gente deixe de lado o ensinamento da palavra e pratique o que todo mundo faz, pratique o que todo mundo pratique, né? E nós precisamos então ter cuidado com isso. Então, na sexta-feira, nós falamos aqui a respeito sobre a nossa vida, na área, por exemplo, das relações sexuais, que não é pecado, foi Deus que fez com que nós pudéssemos ter acesso ao relacionamento sexual. Só que existe o relacionamento sexual permitido por Deus, que é para a família cristã, e existem no plural, muito grande, os relacionamentos sexuais ilícitos, né? Então nós pregamos sobre isso aqui
na sexta-feira, esses espíritos que nos enganam, nos levando às vezes, fazendo com que algumas famílias que são famílias cristãs estejam praticando, às vezes por ignorância, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta até mesmo de fé, estão se relacionando de uma maneira ilícita, E o relacionamento ilícito não é pelo fato de nós estarmos dentro da igreja que ele se torna santo. O relacionamento ilícito, ele é ilícito para o mundo e ele é ilícito também dentro da igreja. Então, sexta-feira nós mostramos aqui, diversos tipos de relacionamentos dos quais nós precisamos prestar atenção e nos afastar e ficar distante. Os casados, ficar longe da prática, os solteiros já ficarem aí, por exemplo, se organizando para não entrar, numa situação ruim, num casamento ruim, num relacionamento ruim. E hoje eu quero falar a respeito dos espíritos malignos que têm se levantado para poder trazer a perturbação na família cristã com relação aos relacionamentos, Por quê? Porque, veja bem, nós somos uma família cristã e os nossos relacionamentos têm que ser firmados nos relacionamentos conforme a palavra de Deus nos ensina, e não conforme o modelo do mundo. Então, o modelo do mundo vai ter uma formatação de relacionamento, e hoje a gente vê que o mundo, ele está se transformando em relacionamentos bem diferentes daquilo que é costumeiro. Está vindo muita novidade no mundo com relação aos relacionamentos, A gente está vendo, por exemplo, uma prática nova de relacionamento, que é o relacionamento à distância, Então a gente vê não só relacionamento de amizade à distância, mas a gente vê relacionamento de namoro à distância, casamento à distância, E isso é interessante, porque são coisas novas, Então nós precisamos ficar preparados. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Continua assim, a palavra de Deus não mudou. Diga assim: estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então, você veja aqui, por exemplo, Você veja aqui, nós temos aqui, no reino da Pérsia, nós temos aqui um rei, que no capítulo 1, versículo 1, fala que o nome dele era o rei Assuero, e ele estava reinando, desde a Índia até a Etiópia, e estava sobre o reinado dele, 127 províncias. Então você veja que esse reino aqui, ele é pós-babilônico, quer dizer, Babilônia, ela já teve uma extensão tremenda, e agora esse reino aqui está administrando diversas regiões, e administrando diversas regiões, está administrando diversas províncias, e no meio dessas regiões e províncias, existem povos distintos, e o diferencial desse reino persa aqui, e isso vai depois se aplicar também principalmente aos romanos, na época de Jesus, é que esses povos que foram sendo cativos, pela guerra, eles não eram obrigados a mudar os seus costumes, eles continuavam fazendo aquilo que eles tinham, dentro, claro, de uma limitação, mas eles podiam continuar tendo o Deus que eles tinham, vivendo do jeito que eles viviam, com o costume que eles tinham, comendo o que eles comiam, vestindo o que eles vestiam. Não existia uma obrigação de mudança. Então veja que existia aqui uma pluralidade de vida espiritual, e no meio disso, quem que está? No meio disso está Israel. Então veja bem, é como hoje, veja bem, a fé de Israel não se misturava com as demais, é como hoje, A nossa fé, ela não se mistura com as demais,
Então, naquele tempo, não havia como realizar um ecumenismo. E hoje também não há como realizar um ecumenismo. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é único, né? O nosso Deus, Ele é soberano. Aleluia. E quando nós vemos as outras religiões, não são assim, né? Elas são participativas. Então a gente vê que uma se mistura com a outra, uma apoia a outra, uma auxilia a outra, uma é uma extensão da outra, mas nós não. Então nós não podemos fazer como os outros religiosos fazem. Então você sabe que no meio desses religiosos existem muitos com deuses diferentes, muito diferentes de nós. Tem gente que serve uns deuses estranhos, mas tem algumas pessoas que são muito parecidas. Mas parecidas quer dizer igual? Não é, é parecido. Tem muitas pessoas que são parecidas. Só no meio cristão nós temos algumas vertentes, só no meio cristão, que são chamados de cristãos. Nós temos, assim, os mais conhecidos, para não complicar muito a mensagem. Nós temos, por exemplo, 3. Nós temos os cristãos ortodoxos, nós temos os cristãos, por exemplo, religiosos, e nós temos os cristãos que somos nós da fé. Quantos eu falei? 3. Mas a vertente de cristão, ela é muito grande. E elas não são iguais, são cristãos diferentes, né? Então você veja, Israel estava nesse mundo, no mesmo mundo que você está, no mesmo mundo que nós estamos. E o que Israel vai ver lá? Israel vai ver um rei de bom coração, um rei que tinha uma experiência muito próxima com os seus súditos que ali estavam, e ele vai preparar um banquete, e esse banquete vai ser o momento principal de todo aquele reinado ali, né? E esse banquete, se você ler o texto, ele vai ter um período de 180 dias. Então, essa notícia espalhou pelo reino. Só os principais, os príncipes, os principais de cada província é que foram convidados para este reino. Então, veja que ele faz uma festa. E aí você viu que lá no versículo 9, você viu que a rainha Vasti, ela faz uma outra festa. Quer dizer, a festa que a rainha estava fazendo não era a mesma festa que o rei estava fazendo. Então você veja que Israel não tinha esse costume. Israel, ele vinha de um outro ensinamento. Qual era o ensinamento que Israel vinha? Israel vinha de um ensinamento que quando duas pessoas elas recebem a oração, né, da bênção matrimonial, né, as duas pessoas se tornam uma só carne, Então eles estavam acostumados com isso, que marido e mulher era um só, é uma festa só, é uma casa só, é uma mesa só, é uma cama só, é um sofá só, entendeu? É tudo um só, é um Deus só, é um batismo e é um céu só, é tudo um só. Então Israel estava acostumado com isso, mas de repente Israel chega aqui agora e vê o rei. O rei deu uma festa, mas olha que coisa moderna. Talvez alguns deles disseram assim: olha que coisa bonita, que coisa elegante. E aí devem ter procurado motivos para poder justificar. O rei fez uma festa só de homens, e a rainha então fez uma festa só de mulheres. Mas não justifica, né? Talvez eles quiseram encontrar um motivo elegante, porque sempre vão tentar encontrar um motivo elegante para fazer as coisas erradas, né? Então você veja que não há, tudo que você especular, dentro da nossa fé, não há motivo do rei fazer uma festa e no mesmo tempo a rainha fazer uma outra. Quer dizer que as amigas da rainha não são amigas do rei? Então isso não procede. Os amigos do rei não são amigos da rainha?
Isso não procede. Imagina se as nossas esposas se ela tiver amigas que não são nossas amigas, se nós tivermos amigos que não são amigos dela. Se ela vai para uma festa e se nós vamos para uma outra festa. Não é fundamento da família cristã. Então você veja que aqui Israel já falou assim, puxa, eu nunca vi isso, que novidade. E aí, veja bem, no meio da festa, o rei então querendo honrar, a Bíblia fala que ele estava querendo honrar. Ela não era a mulher mais bonita do reino, não. Fala que ela era bonita. Por que ela não era? Porque depois a gente sabe que vai surgir quem? Vai surgir Esther, muito mais bonita do que ela. Mas ele estava prestigiando a beleza dela, porque não é necessariamente que as esposas, elas precisam ser bonitas, mas para mim, a minha esposa é a mulher mais bonita do mundo. Amém, irmão? Para você, o seu marido é o marido mais bonito que? Do mundo. A sua esposa é a mulher mais bonita do que? Do mundo, entendeu? Então, veja bem, o rei estava dando esse prestígio, e ele estava querendo, falou, olha, eu quero que ela venha, eu preciso apresentar a rainha, ela não chegou ainda, e eu quero que ela venha, e eu quero que ela venha honrada. Veja que ele fala, toma cuidado, eu quero que ela venha com a coroa. Então veja que esse rei, ele não era um mau esposo. Ele não estava desprezando a esposa, ele não estava diminuindo a esposa, ele não estava humilhando, ele estava honrando a esposa, que é o nosso papel também, honrar a nossa esposa. Então veja que ele fala, traz ela com a coroa, né? Mas aí a Bíblia vai falar que ela faz a festa dela, e ela fala nos versículos seguintes que ela não vai. Falou, diga para o rei que eu não vou. Não vou. Aí quando ela falou não vou, imagina as províncias. Algumas, talvez, entenderam aquilo como uma coisa comum. Talvez elas entenderam aquilo como uma coisa normal. Mas Israel não. Israel nunca tinha visto isso. O marido falar para uma mulher, olha, eu quero te honrar, eu quero você aqui comigo, e a mulher dizer, eu não vou. Israel, porque qual era a referência de Israel? A referência de Israel era Sara e Abraão. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, e vem, o que Sara fez? Sara não foi para outra festa, Sara foi para a festa de Abraão. E olha que ela não foi convidada para um banquete, ela foi convidada para um desafio. E Sara não se intimidou, Sara não se diminuiu, Sara, ela não complicou. A Bíblia fala que Abraão leva Sara junto com ele em condições precárias, perigosas. Mas a mulher de Israel, a mulher, vamos chamar, a mulher cristã, ela está preparada para passar perigos, para passar aflições, necessidades, mas ela sempre vai estar junta do seu marido, e o seu marido da sua esposa. Aí, veja bem, Israel falou, puxa, mais uma novidade aqui, mais uma novidade, porque jamais que Sara ia deixar Abraão ir sozinho. Israel estava acostumado com o exemplo de Josué, porque quando Josué e a família de Josué percebeu uma divisão espiritual no meio do próprio povo Israel, Josué, o líder, chamou todos e disse assim, olha, vocês, eu não sei qual vai ser a escolha de vocês, se servir a Deus ou se servir a Baal, mas aí ele fala assim, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não se projeta sozinho, se projeta ele e a sua casa. Israel tinha como exemplo Noé. Noé, presta atenção na família de Noé. Deus chama um homem para um projeto desconhecido. Deus chama um homem para fazer uma arca, coisa que não existia.
Não existia. Deus chama o homem para fazer uma arca por causa de uma chuva que vai cair. Nunca tinha chovido. Nunca. Não, hoje foi uma tempestade, não foi? Hoje foi uma tempestade. Mas se a gente falar assim, olha, amanhã vai chover muito forte, a gente é capaz de pensar, baseado nas experiências que nós, olha, uma chuva forte, imagino que seja isso. Mas eles nunca tinham visto chuva. E de repente Noé vem com essa história, olha, meu bem, Deus está me chamando aqui para uma obra de construir uma arca, vou precisar de você, vou precisar das crianças, e nós vamos construir esse projeto aqui. E ela falou assim, construir o quê? Uma arca. O que é isso? Ah, Deus falou que é um negócio que vai flutuar na água, porque vai chover muito. Vai o quê? Vai chover muito. Chover, o que é chover? Olha que situação. Mas a Bíblia fala que Noé, ele levou mais de 120 anos. Quantos anos? Mais de 120 anos para concluir o projeto. E essa mulher, o que ela fez? Estava do lado dele. As crianças, o que eles fizeram? Estavam do lado dele. Isso é um exemplo de família cristã, irmão. Nós não sabemos para onde estamos indo, mas nós estamos indo debaixo da palavra de Deus, e a família segue junto na presença do Senhor. Vamos para a igreja. Vai você hoje, porque hoje eu não estou afim, não. Não. Família cristã não é assim, não. Porque na hora de ir no restaurante vai todo mundo. Na hora de viajar vai todo mundo. E na hora de ir para a igreja vem alguns. Outros ficam, não vou não. Eu estou muito cansado. O dia foi muito estressante. Amanhã, segunda-feira, vai ser uma segunda-feira muito complicada. Família cristã, irmãos. Essa é a prática da família padrão, da família normal, família do mundo. Os judeus estavam vendo isso, aonde? Fala assim, no reino da Pérsia. Mas em Israel nunca. Em Israel nunca. Em Israel, depois eu vou falar algumas, as famílias que agiram assim, não deu certo. Então nós temos que aprender que a nossa casa, ela não pode agir assim. Ela não pode ficar dividida. Nós não podemos ter esse tipo de relacionamento dividido. Você tem seus compromissos, eu tenho os meus. Você vai para onde você precisa, eu vou para onde eu preciso. Não é assim que funciona. A família cristã, ela é uma. Ela é uma. Agora, o que nós precisamos ver? Que existe essa prática? Existe essa prática. Fala, existe essa prática. Mas ela não funciona, fala. Então, nós vamos ter exemplos lá na época deles que experimentaram fazer isso, mas não deu certo. Não deu certo. Fala para quem está tentando falar, não dá certo, hein? Não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque é a prática do mundo. A prática do mundo vai nos levar aonde o mundo vai chegar. Mas a prática da fé vai nos levar aonde a fé preparou para a gente poder chegar, irmão. É diferente. Nós estamos no mundo, diga, nós estamos no mundo. Mas não somos do mundo. Então o rei manda chamar a rainha, e ela simplesmente fala, eu não vou. E Israel aprendeu. Algumas mulheres aprenderam. Alguns homens também aprenderam a fazer festa separado, fazer planos separados, projetos separados. Então, Israel foi ver isso na Pérsia. Diga assim, nós vamos ver isso no mundo. Na igreja não podemos ver isso. Entendeu? Por quê? Porque na igreja existe um outro padrão. É um outro padrão para a família cristã. É um outro padrão. Então, quem está na família e quer viver o plano da família cristã, tem que conhecer o padrão da fé. E tem que procurar praticar o padrão da fé. Quem não está numa família cristã, tem que ver se vai entrar. Porque quem já está, não tem escolha. Eu preciso implantar esse padrão aqui então. Agora, quem não está, tem tempo de pensar. Por quê?
Porque é obrigado? Não, não é obrigado. Nós não somos obrigados a constituir família. Não é pecado você ficar sozinha, você ficar só. O pecado é você constituir família e viver a família sem a base da fé. Aí você vai pecar. Aí você vai comprometer a sua salvação. Mas tem muita gente sozinha que já morreu e vai ser ressuscitado. E tem muita gente sozinha, que no arrebatamento vai ser arrebatado. E tem muita gente casado que não vai ser. Por quê? Porque está falhando na fé. E a Bíblia fala que esse é um pecado gravíssimo. Gravíssimo, fala gravíssimo. Porque o que diz o texto? O texto fala assim, que aquele que negou a família, negou o quê? Não é um pecado simples. Se você negar a sua prática de família, você nega a sua fé. Porque o seu testemunho está negando a sua fé. Então, o que fala a estrutura? Então, você veja que o ensinamento bíblico não é para o nosso mal. O ensinamento bíblico é para a nossa salvação. Amém, irmão? O ensinamento bíblico é para a nossa paz. Amém, irmão? O ensinamento bíblico é para o nosso vigor. Amém, irmão? O ensinamento bíblico é para a nossa alegria. Amém, irmão? Então, sabe aquele remédio que para alguns, porque alguns, não são todos, tem alguns que falam assim, que amargo. Aí a mãe, o pai fala assim, é amargo, mas é é amargo, mas é bom. Agora tem outros que tomam o mesmo remédio e falam, não achei amargo não, até gostei, porque tem gente que gosta, entendeu, do amargo, e recebe bem o amargo. Então, tem uns que é com dificuldade, tem outros que recebe bem, mas diga assim, mas todos têm que tomar. Por quê? Porque é para o nosso bem. É para o nosso bem. Então veja, olha o que fala, por exemplo, a base do relacionamento. É bem diferente desse aqui, por exemplo, do rei. E você veja, aí o que vai acontecer aqui? Porque talvez não vai ter tempo de eu mostrar lá. Então eu já vou mostrar aqui. O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer que por causa disso vai acontecer um divórcio. O rei vai divorciar da rainha. E aí ele vai procurar uma outra. E ele vai procurar uma outra, não menos, ele vai procurar uma outra mais. Fala isso para tua esposa, fala, tem outras que são mais. Pode falar, não tenha medo, você está dentro da igreja, ela não vai te bater, eu tenho fé. Fala para o teu marido, fala assim, ó, tem outros que são mais, as mulheres são mais atrevidas, elas falam mesmo, fala aí, tem outros que são mais, fala para ele aí. Tem outros que são mais, entendeu? Então você veja, por quê? Porque chamaram-se os sábios, eles precisaram de sábios, mas nós temos o Espírito Santo. O rei chamou o sábio e falou, o que eu faço agora? Agora eu fiquei sem saída, eu fiquei humilhado, eu fiquei envergonhado. Aí um dos príncipes, falou assim, ó rei, a única coisa que o senhor pode fazer aí agora é o seguinte, ó, destitui ela e acha uma melhor do que ela. O rei gostou da ideia. Está vendo? Aí de repente a esposa fica criando uma situação e o marido gosta da ideia. O marido fica criando problema e de repente a esposa gosta da ideia. Entendeu? Aí o que o rei falou? Falou, então, que se avise em todo o reino, ele fez questão, que todos saibam que porque Vasti fez isso, ela vai ser destituída. E que todos saibam que o lugar dela não vai ficar vazio, mas vai ser preenchido. E todas as províncias, e o príncipe falou, o senhor tem que fazer isso, por quê? Porque senão, veja bem, a rainha, ela vai estragar todas as outras mulheres. Se o senhor não fizer isso, o senhor vai estragar todos os outros maridos. Então é necessário que o senhor faça isso, para que todas as mulheres possam compreender, e para que todos os maridos possam compreender, e tenham um casamento saudável.
Então, o que nós vamos ler da Bíblia aqui é para que a gente possa ter um relacionamento saudável. Porque não dá para casar e viver em relacionamentos estragados. Não dá. Casamento é difícil. Casamento é entrega. Quando Adão foi se casar com Eva, a Bíblia fala que Deus tirou dele quantas costelas? Tirou uma costela dele. Mas a Bíblia fala que para tirar a costela dele, para fazer Eva, Deus teve que colocar Adão em sono profundo. Sabe o que significa isso? Que casamento, a gente precisa morrer para poder constituir um casamento. A pessoa às vezes ela vai para o casamento para se satisfazer. Não, família cristã não. Família cristã não. Lá no mundo, a mocinha está em casa com aperto com o pai, o que ela fala? Eu preciso casar. Na família cristã não. Na família cristã, a mocinha está em casa com aperto com o pai, ela resolve o aperto com o pai. A moça só casa na família cristã quando ela está preparada para casar. O moço só casa na família cristã, não é porque ele está cansado de ficar solteiro, não, ele só casa na família cristã quando ele está preparado para casar. A família cristã tem que ser formada de homens preparados, de mulheres preparadas, amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar Deus. Então, olha o que Deus fala, por exemplo, aqui. Deus fala para as mulheres e Deus fala para os homens. Vocês conhecem, não vou pregar nada novo aqui. Vocês conhecem. Então, a Bíblia fala assim, que Deus ele fala assim, E isso que eu vou ler aqui, por exemplo, para as mulheres, não é para trazer trauma para vocês. Não é para trazer peso. O que eu vou ler, eu vou ler a palavra de Deus. Então a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não é pesada. E ela não causa dores. Diga comigo, a palavra de Deus, ela não é pesada. E ela não causa dores. Ela salva. Veja, a palavra de Deus salva. Agora, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber assim, que tem algumas coisas que eu vou ler aqui, que vai mexer com você. Algumas vão te alegrar, outras vão te irritar. As que vão te alegrar, é porque você está observando isso pela sua fé. As que vão te irritar, é porque são áreas que esses espíritos perturbadores já estão enganando você. São áreas que esses espíritos perturbadores entraram na sua vida. Entrou na sua mente, e você já pensa diferente, você já quer fazer diferente, mas o que eu vou ler, não é um livro que eu escrevi, o que eu vou ler é o quê? É a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma só para todos nós. Então olha o que Deus fala para a família cristã, alicerce da família cristã. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Fala assim, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás luz a filhos. Aí olha o que ele fala, para a mulher da família cristã. O teu desejo será para o teu marido. Então isso aqui, é fundamento familiar. No que uma mulher cristã casada, ela tem que pensar? Vou ler o versículo de novo. O teu desejo será para o seu... Então eu vou fazer a pergunta de novo. O que uma mulher cristã casada, ela tem que pensar? O marido. Tudo que ela vai fazer, ela tem que pensar antes em quem? No marido. Ela não pode magoá-lo. Ela não pode chateá-lo. Ela não pode entristecê-lo, ela não pode anulá-lo. Pode? Ela não pode. Então, ela tem que pensar nela? Não, ela tem que pensar em quem? No marido dela. Por isso, então a Bíblia ela não está atrapalhando, a Bíblia está ajudando.
Então a Bíblia está falando assim, olha, o teu desejo, quer dizer, eu estou casado, eu não posso ter desejo. Claro que você pode, o teu desejo. Só que o teu desejo não pode ser igual ao desejo de Vasti. Quem está entendendo a palavra? O teu desejo tem que ser igual Sara. O seu exemplo não são as mulheres do mundo, do TikTok. O seu exemplo são as mulheres de fé. Amém, irmão? Nós estamos falando de família cristã. Então, os seus exemplos são as mulheres de fé. Então a Bíblia está dizendo, olha, o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Está vendo aqui, ó? Ele te governará. Quer dizer, deixa ele governar. E aí eu não vou entrar em detalhes dos quais você já conhece. Por que ele vai ter que governar? Porque Deus fez quem primeiro? O homem. E a mulher saiu do homem. Então, é uma questão de ordem. Você chega na sua empresa. Qual que é o princípio do seu caráter, o princípio da sua educação? Quem já está lá tem primazia. Quem está lá na empresa recebe primeiras honras. Você está chegando agora, você vai falar mais alto que todo mundo? Você vai fazer diferente de todo mundo? Você chega no refeitório e você vai cortar a fila de todo mundo e você vai ser o primeiro da fila? Não, você respeita os que já estão na empresa. Por isso que filho tem que obedecer pai, porque o pai vem antes a mãe vem antes de filho, e é assim na vida. Então, o Senhor está falando, ó, ele te governará. Aí, veja bem, Deus, ele vai estrangular um pouquinho mais nisso aqui, quando ele fala assim, ó, lá em 1 Pedro, capítulo 3, 1, ele fala assim, ó, mulheres, sede vós igualmente, ao invés dele falar assim, ó, governadas pelo seu próprio marido, ele vai falar assim, ó, submissas a vosso próprio marido. Então, isso aqui hoje é um problema. Mas por que é problema? Porque nós estamos misturados com os padrões do mundo. Agora, para a mulher cristã, isso aqui não é um problema, muito pelo contrário. Essa receita de Deus aqui é para fazer de você uma mulher feliz. É para fazer de você uma mulher tranquila. A mulher que obedece à palavra, ela vai ser feliz. Mas sendo governada, ela vai ser feliz. Mas sendo submissa, ela vai ser feliz. Eu nunca encontrei uma mulher que quebre a palavra de Deus e que seja feliz. Eu já encontrei diversas mulheres na igreja que quebram a palavra de Deus, mas eu não vejo felicidade nelas. Eu vejo o quê? Uma mulher muitas vezes atribulada, uma mulher preocupada, uma mulher cansada, uma mulher estressada. E o que eu vejo naquelas que obedecem à palavra de Deus? Eu vejo nelas o bem-estar, o alívio, a paz, a presença do Espírito Santo. Então, veja bem, somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos. Deus não está falando isso para o nosso mal. Agora, quando ele fala assim, ó, presta atenção, ó, você precisa pensar. Uma mulher submissa, o que significa isso? Significa uma mulher escrava? Não significa. Nem para o marido pode pensar nisso, nem a mulher pode pensar nisso. Ó, a própria palavra fala, ó, submissa. Quer dizer o quê? Ó, submissão. Quer dizer, debaixo de uma missão. O que a palavra está dizendo assim, ó? Que alguém tem a missão principal. Então, ó, o marido tem a missão, ó, o marido tem o governo, a missão principal. E a mulher não é nada? Claro que ela tem, ela está abaixo da missão principal. Vamos pegar um exemplo humano? Nós temos presidente. Nós temos ou não temos presidente? E nós não temos um vice-presidente? Então, é humilhação ser vice? Nós temos, às vezes, na empresa, presidente da empresa e o vice-presidente. Nós temos na igreja, presidente da igreja, vice-presidente. É humilhação ser vice? É honra. Então, no casamento, é a mesma coisa. É como se o marido fosse o presidente e a mulher fosse a vice-presidente.
Entendeu? Então a palavra, ela não está dificultando, ela está abençoando. Então fala assim: mulheres, sede vós igualmente, reconheça a missão principal do seu marido e esteja na mesma missão. Está vendo aqui, está vendo? Reconheça a missão principal do seu marido, mas esteja submissa, ou seja, na mesma missão, está vendo? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma. Mas olha aqui, por meio do procedimento de sua esposa. Quer dizer que essa prática aqui, ela não adoece, ela cura, ela faz milagre, ela traz vida, ela traz saúde. Amém, irmão? Lá no próprio livro de Esther, capítulo 1, versículo 20, fala assim, quando for ouvido o mandado do rei, que mandado? O mandado que a rainha foi destituída, tal, né? Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o reino, vasto que é, então vai ser importante que esse mandado vá em todas as províncias, em todos os lugares. Por quê? Para que todas as mulheres possam dar honra a seu, e não faça como fez Vasti, tanto ao mais importante como ao menos importante. Está vendo? Então é necessário, né, para que você possa ser uma esposa abençoada, feliz no seu casamento. Se você quiser as promessas da palavra de Deus, você tem que experimentar isso, e você tem que se colocar na obediência da palavra. Não, vou honrar meu marido, eu vou estar na mesma missão, mas ele vai ter o governo, e eu vou estar na mesma missão. Eu vou ser a esposa, eu vou ser a coadjutora, eu vou ser a auxiliadora, e não se esqueça dessa palavra, idônea. Amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus, irmão. Muito bem. Aí Provérbios capítulo 31, 27, fala que a mulher cristã, ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Em outras traduções aqui, vai ter um negócio interessante, que vai falar assim, ela atende o governo da sua casa. Quer dizer que, mas o governo não é do marido? Não, o governo do marido é familiar, mas o governo da casa é da mulher. Aí veja bem, olha só, olha como esse inimigo age. Então o inimigo, ele age na vida das mulheres, tentando colocar obstáculo na observação da fé, diminuindo elas nessa palavra submissa, desonrando elas. Então elas ficam estressadas e elas acabam fugindo dessa palavra, acabam não sendo submissas aos maridos, acabam às vezes não honrando muitas vezes o marido, acabam às vezes atropelando a palavra. Só que aí o que acontece? Olha só, aí vai tudo para o buraco, porque um abismo chama outro. Aí eu pergunto assim para você, peraí, mas cabe à mulher o governo da casa? É o governo da casa. Fala para o irmão, fala o governo da casa. As famílias modernas vão perguntar assim, mas espera aí, que governo? Porque fala para mim, qual é o governo que nós estamos tendo nas casas? Não tem mais governo. Então veja bem, quando se perde uma coisa, não perde só uma coisa, vai se perdendo tudo. Então veja bem, o que é um padrão principal para as mulheres, hoje não tem mais. Tem hora de almoço na sua casa? Tem hora de janta na sua casa? Tem hora de dormir? Tem hora de entrar? Tem hora de sair? Não tem mais governo. As nossas famílias, elas estão assim, faz a hora que quer, do jeito que quer, e cabe. E aí você veja bem, onde era para a mulher estar atuando, ela não está.
Por quê? Porque não é o padrão de uma casa, é o padrão da casa do mundo. As casas estão sem governo. E as famílias cristãs estão tomadas por esse espírito. E às vezes uma turma sai para o trabalho, outra turma fica dormindo. Às vezes uma turma vai passear, outra turma fica trabalhando. Às vezes uma turma não tem governo. Então você veja, cadê as mulheres? Cadê você na tua casa? Governando. Cadê aquela mesa para o almoço? Lá em casa come na mão, assistindo televisão. Falta de governo. Cadê a organização? Cadê as estruturas? Cadê as festas? Cadê as cerimônias? Os jantares com os amigos, com os parentes, com os irmãos? Cadê? Não tem tempo. Não é tempo. Não tem governo. Nós estamos com as nossas casas desgovernadas. Nós estamos, ao invés de sermos famílias da fé, nós estamos sendo bombeiros espirituais. Nós estamos apagando fogo. Nós estamos correndo para lavar a roupa, nós estamos correndo para fazer uma limpezinha rápida, nós estamos correndo para fazer uma janta, nós estamos correndo para fazer, e de preferência, tudo mais ou menos pronto. Dá um food aí, é tudo no food. E cadê o governo? Então, irmãs, vamos acordar para isso. A sua casa, ela precisa do seu governo. Amém, irmão? Pode aplaudir, glorificar a Deus. Olha que bênção. Primeiro Timóteo capítulo 3:11 fala assim, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. É necessário que a mulher cristã, esposa, ela seja ela precisa colocar as coisas no lugar, os relacionamentos no lugar. Ela precisa ser uma mulher assim, que ela não precisa ficar falando para o marido, fulano mexeu comigo. Como fulano mexeu? Você vai falar isso para o seu marido? Você não precisa. O fulano não podia ter mexido com você. Por que ele mexeu com você? Por causa da sua roupa? Então você tem que ter respeito na roupa. Ele mexeu com você por causa do quê? Por causa de alguma coisa, algum tique, alguma manifestação, algum olhar, alguma coisa que você... Então você não tem que mexer com o seu marido. Você tem que ser respeitosa. Você tem que fazer com que isso aconteça naturalmente. Amém, irmãos? Amém? Então, por quê? Porque hoje aí fora, irmãos, não existe mais barreira de intimidade. Se as irmãs não forem respeitosas, vocês vão ser tratadas como as mulheres do mundo. Porque as mulheres do mundo hoje não tem barreira para elas brincam, elas falam palavrão, elas, avançam muitas vezes o sinal, elas vivem em práticas ilícitas, mas e quanto a nós? Quanto a nós, mulher não tem que falar com o marido, ela tem que ter uma postura em que garanta para ela a segurança necessária. Amém, irmão? Então, mulheres, é necessário que sejam respeitosas, é necessário que sejam elas não maldizentes. Esse espírito, olha, ele entra. E aí começa a falar dos de dentro, começa a falar dos de fora. É complicado. Então, as coisas começam a ter problema. Então, as mulheres respeitosas, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Está vendo? Exemplo disso, então. Exemplo de quem errou. Mulheres que erraram. Eva acertou ou errou? Errou. Outra mulher que errou, a mulher de Ló, acertou ou errou? Errou. Raquel, uma mulher tremenda, Raquel, acertou ou errou? Errou. Jezabel, mulher de Acabe, acertou ou errou? Errou muito. Então nós temos exemplo na Bíblia. Agora você vai querer ser igual Ló?
a mulher de Ló? Agora você vai querer ser igual Eva? Você assumiu o governo? Eva assumiu o governo. Entendeu? Você vai escolher uma delas. Agora, exemplo de mulheres fiéis, né? Então nós temos lá, por exemplo, a esposa de Noé, nós temos Sara, nós temos Lia, nós temos Maria, mãe de Jesus. Que mulheres tremendas! Mas elas observaram o que? Elas fizeram uma faculdade diferente? Não, elas observaram o que? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Gênesis 3,19, para os homens. Para os homens. Que também isso aqui, olha, não é castigo, não é remédio amargo, isso aqui é bênção. É bênção. Então, o bom marido, o marido cristão, 3,19, do suor do teu rosto comerás. Então, o marido cristão, ele é provedor. Por isso que ele deixa pai e... Então ele não come de pai, ele não sustenta a família dele de pai, ele não sustenta a família dele com o auxílio da mãe, ele não sustenta a família dele com auxílio de nada, ele do suor, do rosto, ele ganha o pão, o sustento. Isso aqui é um desafio, isso é com o marido, isso é com o marido. Até, olha lá, ó, até que tornes a terra, pois dela foi formado. Então veja bem, nós hoje temos a aposentadoria, que é um plano humano, mas o plano de Deus qual que era? Era trabalhar, era do suor do rosto, comer do pão até quando? Até morrer. Até morrer, pessoal. Hoje nós temos o alívio, né, de uma aposentadoria, o alívio de uma gestão bem sucedida e a pessoa poder administrar, mas se não é até a morte, né? Esther, capítulo 1, versículo 22, naquele texto que nós lemos, fala assim: então enviou cartas a todas as províncias do rei, cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Está vendo? Ele não mudou nada, cada povo continuou sendo o seu povo, não mudou língua, não mudou costume. Então ele fala, manda uma carta em cada língua, manda uma carta de acordo com cada costume. Para as mulheres não fazerem igual fez Vasti, e para os homens, então ele fala assim, ó, que cada homem fosse senhor em sua casa, senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Está vendo aí? Então veja bem, ó, as mulheres têm que ajudar isso, os maridos serem senhores, os maridos serem provedores. Pastor, mas eu trabalho, glória a Deus, aleluia, mas o seu marido ele precisa ser provedor, porque se ele for sustentado pelo pai, pela mãe, ele vai sustentar a casa, mas ele não vai ser feliz. Se ele for sustentado pela esposa, vai estar legal, mas ele não vai ser feliz, não vai ser feliz. Isso aqui é receita para felicidade. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus, irmão. Provérbios 5,18, fala para o marido, seja bendito o teu manancial, está vendo? E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então não fica trocando, marido cristão não fica trocando. Marido cristão, ele se alegra com o seu manancial, com a sua fonte. Entendeu? Ele não fica buscando referência externa, ele não fica olhando. Ele não fica, porque você sabe, a mulher, ela cai pelo que ela ouve, mas o homem cai por aquilo que ele vê. Então, olha, nós temos que olhar o nosso manancial, nós não podemos ficar olhando o manancial dos outros, senão a gente cai. Senão a gente é vencido pelo mal, e esses espíritos querem que a gente fique olhando os outros mananciais, e observando os outros mananciais, para que a palavra de Deus seja anulada em nós. Então Provérbios, ele vem forte na nossa vida, diga assim, seja bendito o teu manancial. Puxa, o meu manancial é o melhor,
Os irmãos, levanta a mão assim, os irmãos, assim, fala assim: o meu manancial é o melhor. É. E alegra-te com a mulher da tua mocidade, ou seja, alegra-te com a mulher que você casou. Se alegre com ela. Entendeu? Aí, olha, Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida fugaz. Então você veja que casamento não é para ir até ali. Casamento é para toda vida. Então o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo para a mulher assim, ó: casamento é para toda a vida, seja submissa, filha, para você ser feliz. Não é para o seu marido, a sua submissão não vai fazer o seu marido feliz, vai fazer você feliz. Entrega o governo para o seu marido, não é para ele ser feliz, é para que você seja feliz. Entendeu? E mesma coisa aqui, ó, né? Goza a vida com a mulher que amas, não é para a sua mulher ser feliz, é para nós sermos felizes. A gente, né, viver a vida, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta terra, pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol. E para encerrar, Efésios 5:25, maridos, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, como também Cristo amou a si mesmo e se entregou, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja bem, isso aqui, ó, é um jardim que se rega. É um jardim que se rega, é um jardim que se rega. É fácil fazer o que a mulher precisa fazer? Claro que não é. E é fácil fazer o que o homem precisa, mas é receita de felicidade. Quando eu oro assim para Deus, Deus, me faz cada dia amar mais a Cidinha. Eu não estou fazendo bem para ela, eu estou fazendo bem para quem? Estou fazendo bem para mim. Eu estou fazendo bem para mim. Entendeu? Quando eu peço para Deus, Deus, me faz gostar da minha casa, me faz amar o meu lar, Senhor, me faça ser satisfeito dentro da minha, me faz entrar dentro da minha casa, respirar e sentir alegria, Senhor. Eu estou fazendo bem para quem? Para ela? Não, estou fazendo bem para mim. Entendeu? Então, a gente não estamos fazendo bem para as pessoas, nós temos que fazer o bem para nós. E assim, a gente, quando alguém vê assim uma mulher submissa, o que você pensa quando você vê uma mulher submissa? O que você pensa quando você vê uma mulher onde o marido governa a casa? O que você pensa quando você vê um homem que ama a esposa? O que você vê quando você vê um homem lutando para poder sustentar a família, pagar isso, pagar aquilo, sem reclamar, sem reclamar? O que você, esposa, o que você pensa do seu marido quando você chega lá de manhã assim, ó, e fala assim: meu bem, está na hora de levantar, e ele pula? O que você pensa? Ou então você nem precisa, quando dá a hora o camarada já está de pé, quando você vai para chamar ele, ele já está pronto, trocado. O que você pensa? É disso que a palavra está falando. E quando você chega para o camarada lá e você fala assim: bem, está na hora de levantar, ele fala assim: já vou. E daqui meia hora você vai lá, fala: pô, eu já te falei que eu já vou, não fica me irritando. O que você pensa? Entendeu? Então é claro. Quer ser feliz? Vive a palavra. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. 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 Graças a Deus. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha. Que maravilha. Aleluia. É muito interessante. Aí quando a gente vê, por exemplo, homens que erraram, são os maridos das mulheres que erraram. Os homens que erraram, fala para mim, se não, Adão acertou ou errou? Então, quando fala assim, ó, Eva, Adão, o que foi que aconteceu? E aí ele fala assim: a mulher que tu, mas onde que ele estava? Pergunta aí, fala, onde que Adão estava?
Então, onde que ele estava? Onde que ele estava? Onde que ele estava? Né? Então ele errou. Ele errou. Ele entregou o governo para ela. Quando ela comeu aquela fruta que não podia, ela já tinha feito outras coisas menores que ela também já não devia, com certeza. Aquilo foi uma das, entendeu? Aquilo foi uma das desobediências, né? O exemplo de Ló. Quando a gente olha para Ló, eu não quero ser nunca igual a Ló, nunca. Você vê, Ló, nem quando saiu de Abraão e nem quando saiu de Sodoma. Na sexta-feira nós pregamos sobre ele. Quando ele saiu de Sodoma, por que ele não foi se juntar com Abraão? Por que ele foi sozinho com as filhas? Não é exemplo, não é exemplo. Está na Bíblia? Está na Bíblia, mas não é exemplo de marido, não é exemplo de marido. Quando você olha, por exemplo, para Acabe, Acabe escolheu Jezabel. Por que ele foi escolher Jezabel? Não é exemplo de marido, não é exemplo de marido. Agora, quando você olha, por exemplo, para Noé, puxa, quando você olha para Abraão, quando você olha para Isaac, fala para mim, quando você olha para José, esposo de Maria, olha o que José passou, casar com uma mulher grávida, confiando que aquela gravidez era do Espírito, pensa bem, amava ou não amava? Amava, hein? Olha, José é exemplo de um marido que ama, hein? Fala a verdade, hein? Que ama a esposa e que ama a Deus, é ou não é, irmão? Então é assim, irmão, é assim. Nós precisamos, né, ser diferente, e nós precisamos colocar em prática. Eu espero que você aceite o desafio. Eu falei para o Espírito Santo, vai sair muita gente chateada hoje da igreja, e o Espírito Santo falou assim, não vai não, porque eu vou motivá-los e eu vou desafiá-los. Bem, eu gostaria que você aceitasse o desafio e experimentasse devagarzinho a colocar isso em prática, para você ver se você vai ser mais feliz ou se você vai ser mais infeliz. Você vai ser uma pessoa abençoadíssima, você vai ser uma pessoa longiva, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, irmão? E você que está querendo casar, pastor, eu estou com medo. Fique com medo não, casamento é a coisa mais linda. Pastor, mas eu até agora não deu certo. Continua tentando, não desista não, só não faça você escolha, não deu certo porque você escolheu. Deixa Deus escolher para você, deixa Deus escolher. Deus não erra, Deus vai te abençoar. Não desista de ser feliz. Se você é mulher solteira, seja feliz solteira, Deus te abençoe. Mas se você é mulher de casamento, não desista. Se você é homem solteiro, Deus te abençoe, seja feliz solteiro. E hoje está tão fácil ser solteiro, hoje tem tudo pronto, casa para solteiro, comida para solteiro, roupa para solteiro. Cidinha queria que eu comprasse uma camisa que não precisava nem passar. Eu falei, não, eu não vou comprar não, quero que você passe. Isso é roupa para solteiro? Ela queria que comprasse uma camisa de solteiro? Eu falei, não, eu sou homem casado. Eu quero chegar na igreja e o irmão perguntar para mim, puxa esse colarinho, eu falo, eu quero botar a coroa na tua cabeça. Esse colarinho foi minha mulher que passou, rapaz. É tão gostoso quando a gente pode colocar a coroa na cabeça da esposa, quando a esposa pode colocar a coroa na cabeça do marido, elas ficam cheias. Quando elas falam assim, não, meu marido é fortão, ele pega lá, fortão. Elas gostam que a gente seja fortão. Fala para o teu marido, fala, você é fortão, fala, você é fortão. Entendeu? Isso é uma grande bênção. Então, não desista, não desista. E diante dos fracassos, não enxergue, se prepare para o melhor. Se você obedecer a palavra,
Deus vai honrar você. Seu marido vai ser 10. Sua esposa vai ser 10. Amém? E o seu prometido, a sua Rebeca, vai ser 10. Amém? O seu Isaac vai ser 10. Amém, irmão? Mas confia nele. Confia nele. E obedeça a palavra. Não olhe para o reino da Pérsia. Não olhe para Vasti. Não olhe para Assuero. Olhe para os mais da palavra. Amém? Quem aceita esse desafio, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você, com você. Aleluia.